Eu te entendo, Tiagão. Te entendo perfeitamente. Só o suco amarelo para ajudar a passar por essa situação. A saída do menino Couto, do Vasco. Não, família, não é suco amarelo, não. É água. Hidratar. Porque o calor que está fazendo aqui em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, não é normal. Agora, Tiagão, você tá triste? Você tá chateado? Por quê, Tiagão? Porque eu não imaginava que a relação Vasco e Coutinho terminaria dessa forma. Posso puxar aqui um pagode da antiga? Se é o fim do nosso amor, tomei coragem para te dizer que ainda sou apaixonado por você. Eu esperava uma outra parada. Coutinho conquistando, Coutinho sendo o nome, o retrato da retomada do Vasco. Não dessa forma. Tô triste, tô bem chateado em relação a isso tudo. E assim, família, só que eu não vou querer achar um culpado pro que tá acontecendo, sabe? Porque acho que tem jogadores que passam por isso e tomam outras decisões. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu até separei alguns cortes do próprio Casimiro, que está sendo muito cobrado nesse sentido, né? Falando que ele ajudou, que ele tumultuou o ambiente, com falas que o Gilmar, né, contribuiu mais, que o Anderson Martins, que o Raniel. Tem uma fala do Felipe Melo hoje, que eu acho que é importante pra gente debater. Perguntaram pra ele lá na rede social dele. O Fernando Campos cita, né, o Rica Perrone, e o Pedrosa traz essa informação aí dos bastidores, né, dessa situação envolvendo o Felipe Coutinho. Nesse vídeo também, família, a gente vai debater um pouco sobre a situação do PH, que aceitou, de fato, a proposta do Grêmio, mas mais uma vez o jornalista que trouxe em primeira mão, de forma exclusiva, essa situação do Grêmio tentar a contratação do PH, ele voltou a falar hoje. Mais uma vez aqui eu vou trazer o corte dele, coloquei no vídeo de mais cedo, para falar a minha visão sobre isso tudo. O Vasco precisa dificultar de todas as formas essa negociação. Dificultar como? Paga. O PH tá insatisfeito, a gente tem aqui também essa informação para trocar uma ideia, tá insatisfeito, o Grêmio ofereceu um salário maior, não interessa. Paga, porque os jogadores que o Grêmio colocou nessa situação, família, tomar naquele lugar, pô, estão tratando o Vasco como assim, faz qualquer coisa aí que eles vão pegar, pô. É o Vasco. Vai lá, oferece qualquer coisa. Pô, eu gosto de acompanhar, estava acompanhando um programa agora há pouco, lá do Sul. Debate Raiz. E um dos jogadores oferecidos na negociação, o cara não consegue passar em teste físico no Grêmio. Como é que esse jogador que não tem a menor condição de atuar no profissionalmente, ele é oferecido nesse negócio? Então chega aí, família. E assim, vou até deixar aqui para falar em um outro vídeo. De repente a gente aparece aqui até mais de 3 vezes, né? Porque tem muita coisa pra falar, de repente o Vasco vai anunciar a saída do Felipe Coutinho, mas olha, a galera do Flucê é obrigação passada, né? Tá nervosa? Obrigação passada do Vasco, tem que passar, esculachar e demitir o Diniz. Falei, gente, que isso? Calma, gente. Freguesia, calma, freguês. Então chega aí, família, mas antes, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E não esquece também de fortalecer aqui o nosso trabalho com a parceria do YouTube, né, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Tiagão, não gostei nada aí, mas vou comprar um ar-condicionado porque tá muito quente, né, família? E aí você conferiu o preço na Shopee, Magalu, Mercado Livre, Netshoes não vende, né? Só clica aqui no nosso link no site que você vai comprar. Se gostou, achou melhor o preço, forma de pagamento, parcela das vezes, tudo mais. Tiagão, eu pago R$1 a mais pra te fortalecer? Nada, família, nada. É uma parceria aqui do YouTube com esses sites aí, fechou? É uma forma de ajudar aqui o nosso trabalho também. Vamos seguir a nossa resenha e logo passar aqui o jornalista gremista, mais uma vez falando dessa situação do PH. PH de fato aceitou a proposta, inclusive o Pedrosa já falou sobre isso, me parece que o Vasco vai se posicionar em relação a isso, mas depois a gente volta aqui para falar um pouco mais. Antes, olha só. A direção negue o interesse no Paulo Henrique do Vasco, e é totalmente legítimo, é uma estratégia de mercado para não valorizar o jogador, mas o Paulo Henrique do Vasco é o alvo prioritário, é o ficha 1. O Grêmio fez uma primeira proposta nas últimas semanas, sem envolver compensação financeira, mas sim 4 jogadores foram disponibilizados. E aqui se atentem aos nomes: Dodi, Cuejar, Aravena e Edenilson. Eu vou repetir uma informação que eu já trouxe. Respeito todas as informações dos colegas. Mas o Cristaldo não foi oferecido. Pode vir a ser oferecido? Pode, porque ele não está nos planos do Grêmio. Mas na primeira leva, da primeira tentativa do Grêmio, o nome do meia que foi oferecido foi o Edenilson. Depois ele rescindiu o contrato. O Cristaldo pode vir a ser oferecido, mas ainda não foi.
O Vasco, em um primeiro momento, não demonstrou interesse em nenhum destes jogadores e pediu um valor próximo a 10 milhões de euros. Mas o Grêmio, nos últimos dias, teve um avanço significativo em um negócio que envolve 3 pontas: clube detentor dos direitos, o jogador e o time interessado. O Grêmio tem um acerto com Paulo Henrique nas bases salariais e tempo de contrato. Tá? Até vou ampliar isso, porque é muito importante de trazermos este relato aqui. O Grêmio admite nos bastidores que tem um encaminhamento com o jogador. E a próxima investida do Grêmio está sendo trabalhada. Sobre Paulo Henrique, o acordo do Grêmio com o jogador é para um vínculo de 3 temporadas. Tá? As bases salariais também já estão acertadas entre as partes. Paulo Henrique deu sim ao Grêmio. Agora o Grêmio tenta avançar com o Vasco. O Vasco hoje tem o Paulo Henrique no banco de reservas. Reserva do Puma Rodrigues. O jogador quer vir. Vou ser bem sincero, transparente aqui com vocês. O departamento de futebol segue tentando esta contratação. O que eu escutei? O que dificulta é o fato de que o Grêmio não tem dinheiro para colocar no negócio. Por isso que o Grêmio tenta uma composição, envolvendo jogadores. O Grêmio já investiu tudo que tinha disponível. No Nardoni, no TT. Para o Paulo Henrique, o Grêmio vê como uma oportunidade de mercado e tenta viabilizar trocas com jogadores indo ao Vasco da Gama. Pode ser que, se o Vasco pedir ali, olha, uns 2 milhões de euros, o Grêmio consiga através de parceiros. Pode ser. Estou conjecturando um cenário. Mas o Grêmio não tem, por exemplo, 5 milhões de euros para colocar no negócio. Não tem. O Grêmio já fez o investimento. Paulo Henrique quer vir, aceitou a proposta do Grêmio de um contrato de 3 anos, tá? Até um salário um pouco superior ao que ele recebe hoje no Vasco, pelo relato que tem. E agora o Grêmio negocia com o clube carioca. Ao longo desta quarta-feira, deveremos ter novidades. Tá aí. Família, só para complementar essa situação do PH no Grêmio, vamos lá com essa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos. Está na tela. O que sabemos sobre PH no Grêmio? Apuramos que o Grêmio fez uma proposta para Paulo Henrique de R$1 milhão por mês, além das luvas. Paulo Henrique é mais um dos jogadores insatisfeitos do atual elenco. Diante da situação do lateral, o Grêmio demonstrou interesse e as conversas entre o jogador e o tricolor gaúcho foram positivas. Entre as partes está tudo certo. PH aceitou jogar no Grêmio, resta apenas a liberação do Vasco. O valor da multa rescisória de PH é de $10 milhões e o Vasco se mostra muito resistente em negociá-lo por menos. No entanto, tudo no futebol é uma questão de negociação. Anteriormente, o Vasco recusou a ideia de troca de jogadores oferecida pelo Grêmio, que incluiu Cuéllar, Dodi, Aravena ou Cristaldo. Nesse momento, as conversas esfriaram, mas o Grêmio está tentando uma nova investida. As negociações continuam. O fato é que PH está palavrado com o Grêmio. Resta apenas o acerto entre o Clube Gaúcho e o Vasco. Família, agora uma informação do Pedrosa. O Vasco recebeu uma oferta do Grêmio por PH. A equipe gaúcha ofereceu 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e 400 mil reais na cotação atual. E mais um jogador, mas o clube Cruz Maltino já recusou. Além disso, internamente não caiu bem a notícia que PH já teria chegado num acordo salarial junto ao Grêmio. Por essa razão, o Vasco até estuda tomar atitudes jurídicas sobre esse assunto. Atualmente, o lateral direito tem contrato até final de 2028, junto ao clube Cruz Maltino. Família, vamos lá. Assim, primeiro ponto, em relação ao Grêmio. Cara, o Vasco não pode facilitar isso mais de forma nenhuma. Ah, o jogador quer sair. Cara, eu não posso mais falar palavrão aqui, porque o YouTube não deixa. Ele tira a monetização do vídeo. Ah, mas o jogador não quer ficar, o jogador tá insatisfeito. É aquele que dá prazer em falar, sabe aquele Não, tem momentos, crianças, não façam isso, mas tem momentos que um vai tomar e um é libertador. Vocês sabem o que eu tô falando. É libertador dependendo do contexto. Então, nesse momento, isso é libertador. Porque assim, família, acabei de ouvir lá no debate raiz que um dos jogadores que o Grêmio ofereceu pro Vasco, que é o Cuéllar, que ganha 1 milhão e 300, que estava curtindo o carnaval, ele não tem condições de jogar. Porque todos os testes, né, que um jogador tem que fazer, ele não passa em nenhum, porque ele não tem força. E o Grêmio colocou esse jogador na mesa. Sabe o que me passa? Tipo assim, ó, o doido deles lá, o Diniz lá é doido.
Então ele gosta desses jogadores com fraqueza nas pernas. E aí, com qualidade, vamos, bota pra lá. Vai lá, são otários, O treinador deles é 22, é o que passa pela minha cabeça. Então estão tirando o Vasco pra merda, na minha opinião, tá? Porque assim, você, torcedor do Vasco, pode achar o PH uma merda. Como tem torcedor aqui que me critica, por exemplo, por defender o PH de titular, tal. A minoria, mas tem. Mas o PH chegou na seleção no ano passado, o PH foi eleito o melhor lateral direito do Brasil. E o PH, cara, se você buscar aí uma comparação com os laterais da Série A, o PH tá entre os 10? 8, 7, 6? Acredito que sim. E aí o Grêmio vem colocar um Cuejá, um ex-jogador em atividade, o próprio Edenilson, que a informação que eu passei pra vocês é o Edenilson, não era o Cristaldo. Agora o Edenilson acertou com o Botafogo. Cara, um jogador que tá perto de encerrar a carreira. Ah, vai tomar, pô! Entendeu? Então assim, o PH, eu entendo o lado dele. Até comentei aqui com vocês sobre a região e tava vendo aqui alguns comentários. Teve um amigo que comentou que o PH é de São Paulo, que ele até conhece a família do PH, mas se mudou muito cedo para o Paraná. Teve um outro amigo que comentou que acha que o PH é de Blumenau, Santa Catarina, não sei. Eu sei que assim, a carreira dele, assim, a ter um certo destaque em clubes de Santa Catarina, apareceu para o cenário nacional no Juventude, foi para o Galo, depois chegou no Vasco, aí uma contratação feita pelo Paulo Brax. Então entendo o lado dele, o Grêmio está oferecendo mais 3 anos de contrato, e um salário de 1 milhão, né? Eu não sabia que, poxa, até comentei isso no vídeo de mais cedo. É claro que o Grêmio vai botar mais faz-me rir na mesa. Ele não vai tirar o jogador para ganhar a mesma coisa, sair de um clube que ele é referência, que ele é importante. Agora, essa questão de estar insatisfeito com o quê, cara? O PH tá insatisfeito? É com as cobranças do Diniz? O Diniz pega muito no pé dele? Porque assim, cara, titular absoluto. Não voltou a jogar ainda porque tá retornando agora, tava lesionado, mas com certeza vai ser titular do Vasco, não tenho a menor dúvida disso. Ele marca, ele é mais lateral do que o Pumita no sentido do equilíbrio. O Pumita pode ser bem melhor, infinitamente melhor no cruzamento, na tomada de decisão, no último terço do campo. Agora, num todo, no equilíbrio que o lateral também precisa defender, é muito mais PH. Então tá insatisfeito com o quê? Ou essa questão do salário pesou. Ah, Sul, perto da família da esposa, não sei o que é. Mas hoje a função do Vasco é dificultar de todas as formas. Por quê? O Vasco, cara, eu posso estar falando aqui uma besteira, você mesmo não enxergar dessa forma. Eu achei um desrespeito você pegar um lateral que chegou na seleção, que foi o melhor lateral do Brasil, e tu colocar na mesa com Cuejá e Edenilson. Vai tomar naquele lugar, pô. Vai tomar. O próprio torcedor do Grêmio vai falar, que é isso, gente? Vocês querem tirar um lateral dos caras de ser... Tu lembra o que o parceiro do Grêmio comentou no comentário? Ó, dá dinheiro, porque se oferecer Cristaldo e Cuejá, não vão aceitar. E o Grêmio fez isso com o Vasco? Não, pô, não pode. Então assim, PH, com todo respeito, tá insatisfeito? Fica aí, pô. Fica aí insatisfeito. Fica aí. Desse jeito no Vasco não pode ser tratado, na minha opinião. Assim, nem sei lá qual jogador do Grêmio seria interessante assim. Tinha que parar pra ver agora. Cara, Monsalve é bom jogador. Um jogador novo, sei lá, vale a aposta. Arthur não é do Grêmio, Arthur acho que é da Juventus. Ah, tem que ver a família vascaína. Agora, todos esses que o Grêmio ofereceu aí, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de Léo Matos, a gente não tá falando das Reza Braba que passaram pelo Vasco nos últimos anos, não. O PH é um lateral que tem as suas dificuldades? Tem as suas limitações? Tem, mas terminou muito bem a temporada passada, terminou assim, no sentido de uma avaliação da temporada completa, né? Realmente a reta final ele não foi tão bem. Mas se você parar pra pensar que o PH, ele vem evoluindo constantemente. 23 assumiu a titularidade, 24 se firmou, 25 se tornou uma referência. Você não pode perder um jogador por esse papel, por essa mixaria, por essa coisa absurda, e ainda você, do outro lado, os caras oferecerem Cuejá, que não é mais profissional, tá curtindo o carnaval, e Edenilson. Família. E com esse papel, tu vai conseguir contratar um outro lateral do nível do PH? Não vai, pô. Não vai. O Grêmio tá tirando o Vasco pra merda, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Família, vamos lá. Vamos chegar aqui no... Falei certo? Vamos chegar num assunto Coutinho. Eu prefiro passar aqui os cortes pra gente ir pontuando as notícias que a gente tem aqui, família. Olha só. Uma informação, confirmei nessa manhã, inclusive, e o anúncio deve sair hoje. Opa! O que eu recebi aqui de informação é que o anúncio deve sair hoje para a rescisão do Felipe Coutinho, um pedido dele, que veio 100% dele. O Vasco não concorda, na cabeça do Vasco, o Coutinho continuaria sendo um jogador muito importante, um cara que é uma referência para o grupo, para o Vasco de forma geral, apesar sim de não concordar com a atitude dele no último jogo, principalmente quando ele não sobe do intervalo para voltar com o time depois de ser substituído. Não está presente nem nos pênaltis, em que o Vasco, numas quartas de final, poderia ter sido eliminado por Volta Redonda dentro de São Januário. Isso não caiu bem, isso não foi uma postura louvável dentro do Vasco. As pessoas começaram a cogitar que houve alguma briga no vestiário. Não tenho essa informação, pelo contrário, o que eu tenho de informação é que foi uma substituição natural.
pós-jogo, o próprio Fernando Diniz fala que tem uma ótima relação com o Coutinho e que ele não percebeu que o Coutinho não tinha voltado para o banco de reservas. Isso é um erro até do próprio treinador, porque ele tem que gerir o grupo, mas acabo tendo uma linha de acreditar nesse sentido. O que eu recebi também de informação é que essa decisão do Coutinho não foi por conta do último jogo, ela é uma decisão que vem sendo pensada e acumulada. O próprio Fernando Diniz, no ano passado, no meio do ano passado, assim que ele chega, ele cita que o Coutinho já estava pensando em parar de jogar. O Diniz diz isso numa coletiva. Você sabia que o Coutinho pensava em parar de jogar? A gente recuperou o Coutinho. Então, é uma decisão, repito, que é 100% do atleta. Os motivos a gente vai ter que continuar apurando para a gente não ser leviano e ficar aqui criando teorias da conspiração. Mas é fato que Felipe Coutinho pediu para sair do Vasco. Decisão 100% dele. Os motivos, eu acho que é ele que tem que dizer, né? Não cabe a gente ficar teorizando aqui. E nenhum jogador é maior que o Vasco. Nenhum. Esse é o primeiro ponto. Então, diante desse cenário, ele merece ser criticado, assim como qualquer outro atleta. Então, eu acho que existiram críticas desproporcionais, e até citando o nome do jornalista que deu uma opinião mais forte, o Rica Perrone, sobre o Coutinho, eu acho que a crítica foi uma crítica exagerada. A passagem do Coutinho pelo Vasco, essa segunda passagem, não foi uma tragédia. Está muito longe de ser o pior custo-benefício recente no futebol brasileiro. Não foi excelente. Eu acho que foi uma passagem mediana. O Casares está aumentando a confusão nos bastidores com esse papinho de diminuir o Coutinho. Ô, Richardson, deixa eu te falar um negócio. Você é de 96, você tá fazendo 30 anos. E você tá com uma conversa de uma criança de 10. Então, primeiro de tudo, amadureça. Que você tem um cérebro de geleia. Se o Vasco da Gama tiver o seu bastidor mexido por causa de um comentário numa live do Casimiro, é porque o Vasco tá muito... E enquanto você continuar achando que um cara que recebe 1,5 milhão não produz absolutamente nada pro clube, deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrado, porque ele acha que não tem que ser cobrado. O Coutinho acha que ele não tem que ser cobrado. Não, porque ele não tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Ele foi substituído no jogo contra o Bahia, saiu dando risinho. Aí no segundo jogo ele foi substituído no primeiro tempo, ficou putinho. Mas o Richardson, alô Coutinho, passa o endereço do Richardson, que ele vai afofar sua bola. Que você deve estar precisando da sua bola. Afofar sua bolinha. Porque você é tão triste. Eu acho de verdade que o Coutinho tá de saco cheio, cara. Eu falei isso no fechamento de domingo passado. E eu acho que o Coutinho tá de saco cheio. O Coutinho é um cara que financeiramente falando, é um cara que tá muito bem estruturado. É um atleta que jogou nos maiores clubes do mundo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Venceu a Champions League, dentre outros grandes títulos, venceu a Champions League. Então assim, eu acho que já deu no saco. E ele pedir rescisão pro Vasco, eu acho que é uma forma dele... Sim, eu tô atrapalhando, então não quero atrapalhar não, melhor pedir rescisão, que aí tá tudo certo, sabe? Penso dessa maneira. Família, dá pra gente observar que eu separei o corte da informação, o corte da passagem, da análise da passagem do Felipe Coutinho, a crítica do torcedor, né, representado aí pelo Casimiro, e o Felipe Melo me parece colocando a visão dele e de realmente o que o Coutinho está sentindo nesse momento. Agora, vamos aqui debater algumas situações. Primeiro ponto, vamos lá, família. Informação aqui do GE. Após tomar a decisão, Coutinho ligou para Fernando Diniz para informar a intenção de rescindir o seu contrato. O técnico tentou fazer com que o meia mudasse de ideia, porém sem sucesso. Segundo fontes ouvidas pelo GE, a palavra irreversível foi utilizada para a decisão do meia. Família, a Aline Nastari, acabei de ver aqui um vídeo dela, mas eu vou ler a informação dela em relação a essa decisão do Felipe Coutinho. Tá aí, ó. A decisão de rescindir não tem a ver com a relação com o Diniz. Pelo contrário, é resultado de um acúmulo de críticas que o jogador vem sofrendo, principalmente da arquibancada. Coutinho se sente injustiçado. O jogador abriu mão de mais de 40 milhões para estar no Vasco. Internamente, a imagem é de um atleta que treina muito e se dedica muito, o que pesa ainda mais os últimos episódios de críticas recebidas. O meia não está saindo com nada definido sobre jogar mais ou aposentar. A decisão é focada na sua saúde mental. A saída do jogador deve ser comunicada nas próximas horas. E aí, família, surge aqui uma possibilidade que a galera tá levantando do Los Angeles Galaxy, né? Time do Gabriel Peck.
tentar a contratação do Felipe Coutinho, porque ele pode ser registrado, né? Nenhuma outra liga do mundo, eu acho que tem essa condição nesse momento. Agora, pra gente finalizar essa questão e eu trocar uma ideia com vocês, cara, o meu parceiro Danilo, ele mandou um texto do Wesley, acho que ele postou esse texto aqui no X. Eu gostaria de ler com vocês aqui, para a gente debater sobre toda essa situação, principalmente envolvendo, né, a torcida. Vamos lá, ó. A verdade é que, assim como em várias outras situações, essa aparenta ser mais uma plantada para ter um alvo, queimar jogador e se livrar por conta do salário alto. O Coutinho, até 2 meses atrás, estava sendo pedido na seleção. Ancelotti foi a São Januário e tudo estava normal, acho que ele quis colocar assim. Estava tendo atuações em alto nível. Começou 2026 liderando números na equipe. Aí, do nada, após o Coutinho marcar um gol no Clássico, o Rica Perrone, que é aliado de pessoas da diretoria, solta um vídeo execrando o jogador. Páginas grandes e perfis do Twitter começam a persegui-lo, citando salário e chamando de mortinho. Passa a ser duramente vaiado nos jogos. Cazé compara ele com o Jumar. Torcida adota um discurso que precisa ir embora e o efeito manada está feito. Tudo isso em dias ganhou uma repercussão totalmente desproporcional, sendo que era questão de tempo para o Rojas ter mais minutagem e o Coutinho ter novamente o controle de jogo adequado para voltar a render e ser útil. Uma esquentada de banco faz bem às vezes, mas depois da Copa do Brasil, a massa abraçou o extremismo e ninguém empresta mais. Todos são descartáveis. Diniz disse que quando chegou, o Coutinho estava cogitando parar de jogar. Não estava acreditando em si. Não conseguia ter sequência, performar. E quando precisou novamente do apoio da sua gente, após nunca desrespeitar a instituição e torcida, ganha de presente o cancelamento orquestrado, quando o mental visivelmente não estava legal. O método começa de forma sutil e termina com o caos instaurado. O pior inimigo do Vasco é o próprio Vasco. E conseguiram novamente atingir quem estava longe de ser um problema. Tá aí, família, o que vocês acham dessa visão aqui do torcedor Wesley? Um texto forte. Mas assim, até comentei isso lá no grupo de membros e vou comentar aqui. Família, tem alguns pontos ali que eu concordo, tem um exagero. Sim, pode até ter aí algumas críticas e tudo mais. Mas família, vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. E esse texto aqui, num todo, me incomoda, sabe por quê? Cara, ele, né, pegou ali uma teoria da conspiração envolvendo Rica Perrone, Cazé, torcida, arquibancada, páginas, para tentar forçar o Felipe Coutinho a sair do Vasco. E isso, né, foi um plano, né, da diretoria. Gente... Poxa, é aquilo que eu falo, é colocar um tapa-olho e não enxergar o que está acontecendo no Vasco e em outros clubes. Gente, eu acompanho, né? Eu gosto de acompanhar justamente para entender o que está acontecendo, né? Saber dos nossos adversários, sempre que vai jogar contra a gente, então a gente tem conhecimento do que está acontecendo no momento do time. Cara, eu cansei de ver a mídia lá, torcedores do Galo, o Everton Guimarães, cara, o Thiago Fernandes, que torce pro Galo, falar que o Hulk não tá vivendo um bom momento, não vale o custo-benefício, isso, aquilo, ficou no banco. Ficou no banco no Galo. Isso aconteceu com o William no Corinthians, que pediu rescisão, que pediu pra sair. Tu acha que o Lucas não tá sendo cobrado, criticado porque não joga, porque não tá atuando, tá sempre machucado? Sabe? Isso acontece em todo lugar. Mas no Vasco não pode criticar jogador. Porque é uma teoria da conspiração. Porque é teoria da conspiração. Porque a torcida joga contra o time. Gente, isso é time grande. Isso acontece em todo lugar. Mais um texto aqui querendo colocar na conta de uma torcida de pessoas, de não sei o quê. E tipo assim, só acontece isso aqui. Não acontece em nenhum outro lugar. Faça-me um favor, né, gente? E aqui o Thiagão está falando, um cara que se coloca no meio termo. Porque eu sou muito fã do Felipe Coutinho, muito fã. Agora, poxa, eu vou deixar de enxergar o que eu tô aqui. Pô, tá muito nítido, o cara não tá rendendo. O cara não está rendendo. E sempre deixei muito claro aqui, minha opinião sobre o Felipe Coutinho. Hoje, merece ser banco.
Outra, merece ser preservado pelo Fernando Diniz, coisa que o Diniz não fez com o Verratti no ano passado, botou pra jogar, e nem acho que seja assim uma questão do Diniz, de fazer mal pro jogador, de ser a intenção dele. Não, não é. Ele acha que o jogador vai voltar a performar jogando, e eu não acho. Acho que um banco, às vezes, é importante, né? Até pensando no time, e o cara vai voltando, de repente o time melhora, né? O time passa a performar, ali o jogador consegue agregar, acrescentar, não só na peça, mas na ideia de jogo que eu acho que o Diniz tem que mudar. E aí o jogador vai voltando, pouco a pouco, assume a titularidade de novo. É isso. Porque o Coutinho é muito talentoso. Então nem acho que seja o caso do Diniz, fazendo de uma forma intencional com os jogadores. Mas erra em não preservar o jogador. Agora, tentar, poxa, de alguma forma colocar na conta do Cazé, por exemplo, que foi falar que o Gilmar é isso, que... Não, ele exagerou nesse sentido. Porque dentro de campo, o Gilmar não, o Anderson Martins foi campeão, tal. Mas o Felipe Coutinho acabou assim contribuindo com o Vasco de outras formas, né? Com as vendas que aconteceram aí durante a sua carreira, ele sempre botou um faz-me rir aí pelo mecanismo da FIFA. E não acho também que a passagem dele foi pavorosa. De fato, foi o que eu falei no início do vídeo. Não foi da forma que eu esperava. E tá terminando pior ainda. Só que o texto do amigo ali, ele, cara, esquece de alguns detalhes. Realmente eu tava vendo um vídeo meu aqui, se você pegar os shorts, eu gravo o vídeo do gol do Felipe Coutinho contra o Ceará. E começa ali a falar, né? Tá aí o camisa 10 da seleção brasileira, não sei o quê. O Vasco passou uma sequência difícil, passou um período difícil, depois disso ele esquece. Teve sim uma sequência positiva das vitórias, 12 jogos, depois começou a perder e entra na Copa do Brasil. E eu acho que esse é o ponto. Porque boa parte da torcida, né? A maior parte da torcida, entendo eu, tinha na cabeça que assim, em jogos decisivos ele vai aparecer. Ele vai chamar a responsabilidade, como chamou contra o Santos, Fluminense no próprio 2-0, que o Ryan foi mais o protagonista, mas ele jogou muito bem, Melgar, entre outros jogos, ele vai aparecer, porque ele é o Felipe Coutinho. O que aconteceu? Ele não apareceu. Ele se escondeu dos jogos. Ele não apareceu. O jogo lá em São Paulo, que o Coutinho teve 2, 3 oportunidades próxima da área, e ele tomou a decisão como se fosse um jogador comum, eu falei assim, cara, desanimou. Só que eu falei, poxa, tem um jogo no Maracanã, vai ser o jogo dele. Mais uma péssima atuação. Então não é de hoje, né? Não é de hoje, é uma construção do Felipe Coutinho. As críticas fazem parte. Felipe Coutinho não pode ser mimado a esse ponto. E o torcedor, como o amigo ali, o Casimiro falou do Richardson, né? Ficar ali, né, massageando as bolas do Felipe Coutinho. Não, gente. As críticas fazem sentido. Agora, o jogador, ele tem que ajudar, né? Ele não pode sair rindo, ele não pode não voltar numa disputa de pênaltis, que o Vasco poderia, né, ter ali feito um vexame, e o líder, o capitão, saiu, não voltou. Então o Felipe Coutinho também não contribuiu com essa relação. No final de tudo, ô família vascaína, eu não acho um culpado. Eu não acho que tenha um culpado. Muita gente quer colocar na conta do Diniz. Eu acho que na conta do Diniz vai uma questão de grupo, sabe? O grupo tá insatisfeito, o grupo, né, acha que com o Diniz não dá, aí realmente o Pedrinho tem que tomar uma decisão. Mas se isso tá muito claro, se realmente é uma verdade, é uma realidade, que o Coutinho está saindo do Vasco pelas críticas, pelas cobranças, porque ele abriu mão de 40 milhões para jogar no Vasco, aí família, faça-me um favor, tá? Por mais que eu seja muito fã, que eu torço pela vida dele, pela carreira dele, vou ficar muito chateado se ele escolher qualquer clube no Brasil para jogar, porque acho que nenhuma torcida vai ter a paciência que a torcida do Vasco teve com ele, tá? Nenhuma torcida vai ter a paciência, que teve sim paciência. Eu mesmo aqui, num período do início de 2025, né, a galera pegando no pé. Lembra? A galera fala, tu manda um Coutinho, tu é passador de pano do Coutinho, porque eu falava, o Coutinho precisa de companheiros, precisa de jogadores para associar. Lembra que eu falava isso aqui? Só que chega um período, família, que também não adianta. A coisa não está acontecendo, não está vingando, não está caminhando. Eu estava colocando uma expectativa do Coutinho jogar com 3 atacantes de mobilidade. Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Infelizmente isso não vai, né, acontecer. Agora, querer achar um culpado para a saída do Felipe Coutinho, eu acho que a gente vai por um caminho errado, família. É uma decisão dele. Ele poderia ter tomado a decisão de, poxa, vou jogar, vou trabalhar, vou ficar no banco, Diniz, vou ficar no banco, mas eu vou dar a volta por cima. Porque tem torcedores que compraram a minha camisa. Tem torcedores que, independentemente do nível de atuação, ainda estão aqui me defendendo. Então, o Felipe Coutinho, ele não joga para uma parcela que cobra, que critica, mas está torcendo sempre ele dar a volta por cima. Porque o torcedor quer ser feliz. Mas tem essa parcela aqui que apoia incondicionalmente.
mesmo performando mal. Então o Felipe Coutinho joga por eles também. E poderia tomar a decisão de dar a volta por cima. Então eu não vou culpar o Casimiro, eu não vou culpar a torcida do Vasco, que encheu a paciência dele e está se sentindo injustiçado. Porque ninguém está acima do Vasco, como o Fernando Campos muito bem falou, né? E ele tem que sim ser criticado. Então o PH pode ser criticado, o Piton pode ser criticado, o Cuesta pode ser criticado, o Andrés Gomes pode ser criticado, o Spinelli vai ser criticado, o Diniz pode ser criticado, menos o Felipe Coutinho. Não faz sentido nenhum. O que é isso? O que a gente está vivendo? E aí se cria uma narrativa que só no Vasco acontece isso. Então não é o caso. Sim, toda a sorte do mundo pro Felipe Coutinho. Repito aqui, né? Espero que ele não jogue em nenhum clube brasileiro, porque aí eu vou realmente entender que a questão é pressão, é cobrança. Agora, se ele for para um outro clube no Brasil, aí não faz sentido essa tomada de decisão. Agora, se ele for lá para os Estados Unidos, beleza, vou entender perfeitamente. E aí casa com o que o Felipe Melo falou, realmente tá de saco cheio e quer rescindir, se eu tô atrapalhando, vou seguir a minha vida. Então é isso, família vascaína, eu não acho que tenha culpado nessa situação, vou respeitar a opinião de todos. A questão do Diniz em relação ao Felipe Coutinho, vamos aguardar, mas eu acho que a gente pode falar da situação do Diniz com o grupo, com os resultados, não diretamente ligado ao Coutinho. No vídeo de mais cedo eu até levantei essa possibilidade, né? Mas, segundo essa informação aí, parece que o Diniz não foi, né, o principal fator. O fator foi as cobranças da torcida, família. É isso. Fui!